Oi, gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos e esta é a aula 50. É isso mesmo, aula 50. Aqui na tela está aparecendo a aula 49. Isso não é um erro, não. Na aula de hoje eu vou falar sobre o paradigma de níveis de processamento. Essa imagem está aqui porque eu estou fazendo uma menção breve à aula anterior em que eu falei de instruções condicionais. Se você não viu, recomendo que você veja porque ela vai dar um alicerce para você entender o conteúdo dessa aula, mas eu brevemente vou revisar aqui a tarefa de níveis de processamento. Eu utilizei ela na aula anterior, na aula 49, tão somente para mostrar como nós podemos aí fazer com que determinada instrução apareça na tela a depender da condição na qual o participante foi designado. Então, numa tarefa típica de níveis de processamento, os participantes veem palavras e são solicitados no início, por meio das instruções, ou a julgar se as palavras estão na forma maiúscula ou minúscula, ou a julgar se as palavras rimam ou não com outras palavras dadas pelo pesquisador, ou a julgar se a palavra se encaixa ou não adequadamente numa determinada frase, né? Então a ideia é manipular o nível de processamento, se é mais superficial, no caso da palavra está em maiúscula ou minúscula, ou mais profundo, quando acesso o significado da palavra, quando eu processo ela semanticamente, né? Então esse gráfico aqui ilustra os resultados de um estudo típico aí do paradigma de níveis de processamento. E eu deixei como tarefa de casa, caso você quisesse fazer, praticar um pouco mais o uso do CyclePy, tentar implementar a tarefa dos níveis de processamento, né, esse paradigma básico. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz isso. Eu não fiz a fase de teste de memória, eu só fiz a parte de codificação por motivos de preguiça, vou dizer a verdade para vocês. Queria mostrar como fazer essa primeira parte, porque na verdade a primeira parte é a mais desafiadora. A segunda parte não oferece muito desafio, né? Que é quando vem o teste de memória, né? Isso a gente já fez algumas vezes em vídeos anteriores. Quero mostrar a parte de codificação, que é a parte em que a mensagem que aparece na tela tem que mudar para cada participante. Bom, eu já estou aqui com o resultado do experimento e eu vou descrever agora como que eu solucionei o problema, porque já está pronto, tá? Primeiro eu vou executar o programa e depois eu vou mostrar como eu fiz, ok? Então eu vou mostrar agora como eu solucionei o problema, eu já estou aqui com o meu programa aberto, tá? Mas antes de eu mostrar como eu solucionei, eu quero mostrar a execução do programa, para você entender o que ele faz. Então para começar, deixa eu só apagar essa linha aqui. E ele vai sortear uma das três condições, né? Ou a estrutural, ou a de rima, ou a de sentença, ok? E a gente vai ver como que funciona a tarefa, né? Ele tem que bater tanto as instruções, né, o que o participante é solicitado a fazer, quanto a tarefa mesmo que deve ser feita, ok? Então eu vou executar aqui e a gente já vê como que o programa vai funcionar. Vamos lá. Então, estamos aqui, vou colocar o nome do participante e ele vai executar o nosso programa. Aguardando, olá Kili, blá 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 blá, pesquisa, a tela importante é essa daqui. Durante a apresentação de cada palavra, você deverá julgar se ela faz sentido quando aplicada em uma frase. Se ela fizer sentido na frase, sim, se ela não fizer, não. A palavra se ajusta à frase, passei maquiagem diante do, e completa, espelho? Sim, nesse caso sim. Ou seja, a gente começou pela condição ali de sentença, né, condição semântica. Então vamos ver se a tarefa agora vai rodar na condição semântica. Olha lá o que está aparecendo lá em cima. A palavra se ajusta à frase. Macarrão e pizza são tipos de comida de massa? Sim. Então vou apertar 1. A próxima. A palavra se ajusta à frase. É falta de educação mostrar o dedo do meio? Sim. Então note que eu respondi sim para 2 perguntas até agora. A palavra se ajusta à frase. A baleia tem um pescoço longo? Não. Né? Na verdade ela se ajusta, né? Convenhamos, a baleia tem um pescoço longo, até se ajusta, mas não faz sentido, né? Baleia ter pescoço, nesse caso, então a resposta seria não. Então, eu coloquei 2 sim e 1 não. A palavra se ajusta à frase, a natação é um esporte praticado em uma piscina? Sim. 3 sim e 1 não. A palavra se ajusta à frase, esse problema era uma pedra no meu boné? Não, né? Uma pedra no meu sapato. 3 e 2, 3 sim e 2 não. A palavra se ajusta à frase, macaco gosta de comer brinquedo? Não. 3 e 3. A palavra se ajusta à frase, ele pegou o ferro para passar a bola? Não. 4 nãos e 3 sim.
A palavra se ajusta à frase o bebê chorava porque derrubou sua chupeta? Sim. Então eu coloquei 4 sims e 4 nãos. Aí depois deveria vir a sequência da tarefa aqui que eu não programei, de fato. Então note que teve 4 perguntas que eu respondi sim e 4 que eu respondi não, tá? Esse é o primeiro ponto importante, né? Não posso colocar frases em que a resposta sempre vai ser sim ou não. Bom, tendo feito isso, a gente já passou pela condição de sentença, né? Então agora eu vou temporariamente remover aqui o sentença, né? Deixa eu colocar de um outro jeito aqui, porque a gente vai precisar disso depois. Copiar essa linha, comentá-la e vou deixar aqui, deixar aqui embaixo. Agora ele vai sortear só entre estrutural e rima, porque eu não quero que saia a sentença de novo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos executar novamente o nosso programa. Bom, aqui agora eu vou pôr meu próprio nome, Marcos. Vamos ver em qual condição que eu vou cair. Olá, Marcos. Bom, cair na condição de caso ali maiúsculo ou minúsculo, né? A palavra está em maiúsculo ou minúsculo. Ok. Então vamos ver se a tarefa condiz com isso, né? A palavra está em maiúsculos? Baleia, sim. Então eu coloquei 1. Dedo? Não. 1 sim, 1 não. Bola, sim. 2 sim, 1 não. Natação, sim. 3 sims e 1 não. Massa, sim. 4 sims e 1 não. Boné, não. 4, 2. Chupeta, não. 4, 3. E brinquedo, não. 4, 4. Note que as palavras que aparecem são as mesmas, que estava dando um erro, mas não é um problema. Opa, ele vai dar erro de novo. Tá, acho que resolveu por enquanto. Tem hora que o CyclePy tem esses bugs aqui. Bom, então vamos agora para a condição de rima. Forçar ele cair na rima ali. O ponto importante é que as palavras que aparecem nas diferentes condições são as mesmas, né? O que muda é o julgamento feito sobre a palavra. Por quê? Bom, porque se eu mudo as palavras entre condições, pode ser que o participante esteja lembrando mais palavras de uma condição do que da outra, porque algumas palavras são mais fáceis, né? Eu não quero isso, né? Não quero que tenha essa explicação alternativa. Bom, vou colocar aqui agora 03, vou pôr Lima aqui, né? Ok, estamos aqui na condição agora de rima. Apertando aqui então, a palavra rima com joelho. Então, vamos avançar e vamos ver se as perguntas vêm como rima. A palavra rima com orelha? Massa, não. Então eu coloquei 1 não. A palavra rima com sereia? Baleia, sereia? Sim, então 1 sim e 1 não. A palavra rima com sapato? Boné, não. 1 sim e 2 não. Dedo rima com medo? Sim. 2, 2. Natação rima com eleição? Sim. 3, 2. Banana com brinquedo? Não. 3, 3. Camiseta com chupeta? Vou pôr que sim, né? 4, 3. E roupa com bola? Não. Então foi 4 e 4. Ok. Fizemos as 3 condições. Esse negócio que me encheu no saco. Vamos ver se agora a gente consegue entender por que o programa funciona, né? Então o que eu fiz diferente? Primeiro deixa eu apagar isso aqui e voltar para esse cenário aqui em que todas as condições ocorrem. Bom, então vamos tentar entender o nosso programa começando aqui por essa parte. Tem uma coisa que eu fiz diferente em relação ao vídeo anterior, que no vídeo anterior eu dava um random shuffle aqui em conditions e depois utilizava o próprio conditions.0. Agora eu mudei e estou utilizando, passando ele para uma variável chamada myCondition, né? Bom, se eu me focar aqui no Unique IDs, ele está salvando aqui os participantes, são os 3 que eu rodei hoje, e está colocando aqui o número que eu coloquei, né? E ele está colocando aqui, né? Sen, struct, rima. Sen de sentence, struct de structural e rime de rhyme, né? De rima, né? Sentença, estrutural e rima, ou seja, ele está salvando no próprio código do participante qual condição ele fez. Isso não é tão relevante aqui para o nosso programa hoje, mas foi por isso também que eu fiz essa modificação aqui para usar mais facilmente essa variável aqui, myCondition, tá? Bom, vamos ver então o que eu fiz aqui diferente. Aqui eu não fiz nada demais, as grandes mudanças vão estar aqui no main task. Quando eu venho no main task, eu tenho o botão que aparece aqui. O botão basicamente é isso daqui, sim e não, para o participante ter um lembrete de que o 1 significa sim e o 2 significa não. Então não tem segredo nisso também. Ele é fixo para todas as tentativas. O main task RESP, ele simplesmente guarda se o participante apertou 1 ou 2, naqueles números 1 e 2 que ficam acima ali do Q e o W,
e ou 1 e o 2 do lado direito, caso o teclado tenha aquele teclado numérico à direita, ok? Então, é basicamente isso que é feito aqui. A palavra que vai aparecer, ela vai ser sorteada aleatoriamente a cada tentativa. A mensagem prompt, ela muda para cada condição, então é importante que ela seja uma variável e não uma constante. E eu tenho onde acontece a mágica é nesse código aqui. Bom, o que eu fiz aqui? Eu criei uma lista chamada words, e essa lista contém listas dentro dela, ou seja, lista de lista. É como se eu tivesse aqui uma lista assim, com uma outra lista dentro. E depois aqui eu tenho uma outra lista e uma outra lista e por aí vai, tá? Só que eu vou apagar aqui, senão vai dar erro. O que está sendo feito aqui? Bom, na primeira posição de cada elemento, eu tenho as minhas palavras-alvo, que é o bola, o dedo, massa, brinquedo, boné, natação, baleia e chupeta. Na segunda posição de cada lista, eu tenho as rimas. Então, bola, cola, dedo, medo, massa, praça, brinquedo, enredo, boné, chulé, natação, eleição, baleia, sereia, chupeta, camiseta. Não sei se são rimas boas, tá? Eu peguei quaisquer palavras porque a ideia aqui é a didática, tá? Na terceira posição de cada lista, eu tenho a outra palavra que não rima. Então, bola, roupa, dedo, queijo, massa, orelha, brinquedo, banana, boné, sapato, natação, maratona, baleia, girafa, chupeta, bicicleta. Na quarta posição, eu tenho uma frase e na quinta eu tenho uma outra frase. Na quarta posição, a frase é aquela em que a palavra se encaixa. Então, bola, ele pegou a bola para jogar futebol. Agora, a outra frase não, ele pegou o ferro para passar a bola, não encaixa. Vou pegar um último caso aqui, baleia e sereia, né? Na história, Pinóquio foi engolido por uma baleia. A baleia tem um pescoço longo, não se encaixa, né? Então, só a baleia se encaixa na primeira frase, mas não na segunda, ok? E é isso que eu utilizo para fazer o meu experimento. Então, a primeira coisa que eu faço é embaralhar a ordem delas aqui, para garantir que a ordem seja aleatória, né? Das palavras. Note que eu estou embaralhando linha por linha, eu não estou embaralhando bola com cola com roupa, eu estou embaralhando as linhas. Dentro de cada lista, eu não estou embaralhando, eu só estou embaralhando na lista maior, ok? É como se eu estivesse embaralhando pacotes de baralhos, mas eu não estou embaralhando as cartas dentro de cada baralho. Depois que eu faço isso, eu estou criando aqui o que eu estou chamando de trials. Esse trials ele recebe os valores 0 e 1, multiplico por 4. Por quê? Porque aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, 2, 4, 6, 8 palavras só. Estou trabalhando com 8 palavras. Numa tarefa maior, eu trabalharia com um número maior. Esse 4 aqui, eu poderia muito bem substituir ele como len de words. Por quê? Porque se esse len de words sobe de 8 para 50, eu poderia mudar esse valor aqui para 50, né? Na verdade, aqui seria, mais especificamente, seria len de words dividido por 2, né? Seria a metade do comprimento de words, né? E tem que transformar no inteiro, porque float não pode multiplicar a lista, ok? Então, aqui seria uma abordagem mais genérica, porque, na verdade, esse valor aqui, esse cálculo aqui dá 4, né? Bom, por que você não usa o 4 então, Marcos? Eu usei o 4 e funcionou. Essa abordagem aqui que eu estou mostrando agora é uma abordagem mais genérica, que significa que se eu aumentar o número de estímulos aqui ou diminuir o número de estímulos, ela ainda vale. Contanto que o número de estímulos seja par. Tá? É importante que seja par. Bom, o que eu vou fazer com esse trial 0 e 1? Quando eu fizer essa multiplicação aqui é o equivalente a fazer isso daqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, uma lista com 8 números, 4 deles 0, 4 deles 1. Só que depois eu embaralho, isso vai mudar a ordem, como se eu embaralhasse esses números. E aí aqui acontece a mágica também. O que eu vou fazer? Se my condition é structural, eu tenho que fazer algumas operações para garantir que o estrutural funcione. O prompt para o estrutural vai ser a palavra está em maiúsculas, é isso que eu vou perguntar para o participante. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o trials, né? E qual trials? O trials eu acabei de ver que é uma lista com 8 elementos. Eu vou percorrer as posições desses elementos utilizando, aqui vem um macetezinho, eu estou utilizando esse mainTask.trials, que é o nome do meu loop, e o meu loop tem um atributo que é esse thisN, que ele vai aumentando 0, 1, 2, 3, ele vai até o 7. Como que eu sei que ele vai até o 7? Porque ele vai se repetir aqui o comprimento de palavras, né? Então, ele vai até o 7
e aí ele vai aumentar. A cada vez que eu executar essa rotina, ele vai valer 0, 1, 2, 3, ou seja, ele vai percorrer, esse daqui é um macete para ele percorrer aqui o meu trials que vai estar embaralhado. Se aquela tentativa for igual a 1, significa que a resposta que eu quero é que seja sim, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então aqui eu pego a minha palavra e passo ela por maiúsculo, que é esse upper aqui. Então se a palavra for, por exemplo, baleia, ele vai transformar ela em baleia, tá? E a resposta correta, o core aqui é igual a 1, tá? Agora, aqui, daqui a pouco eu mostro o que eu vou usar esse core aqui. Agora, se for 0, aqui eu poderia ter colocado else, tá? Eu poderia ter colocado isso daqui, tudo poderia ser substituído por um else. Mas eu gosto de colocar muitas vezes assim para ser mais explícito e ter clareza do que eu estou fazendo. Agora, se o valor for 0, lá no meu trials, ou seja, se eu amostrei um valor aqui que é 0, aqui em trials, o que ele vai fazer aqui é colocar a palavra em minúscula. Eu não precisaria fazer isso, tá? Porque a palavra originalmente aqui já está em minúsculo. Então eu precisaria fazer só o caso de cima. Eu coloquei explícito aqui só para explicitar. Nesse caso especificamente aqui eu só precisaria fazer isso daqui, tá? Mas eu vou deixar do jeito que estava. Bom, isso tudo se for o structural, tá? Agora se for o de rima, se a condição for rima, agora é o seguinte, se a condição for rima, vai mudar qual palavra eu estou pegando. Tá? Em primeiro lugar, a minha palavra vai ser a mesma, né? Ou seja, a palavra vai ser uma dessas 8 aqui. Agora, se a rima rimar, né? Se a palavra que rima, eu vou pegar uma variável auxiliar, eu estou chamando de AUX aqui de auxiliar, e eu vou pegar o valor na posição 1 da sublista. Então vamos supor que eu sorteei essa lista aqui. Aí dentro dessa lista, ela é uma lista em si. Eu posso pegar o valor 1, chulé, ou o valor 2, sapato. Se for para rimar, eu vou pegar o valor 1, chulé, porque começa a contar de 0, né? Se for para não rimar, eu vou pegar o valor 2, sapato. Note que por isso que os valores que rimam sempre estão na primeira posição e os valores que não rimam estão na segunda. Então é por isso que aqui ó, o valor é 1 e aqui o valor é 2. Né? Aqui eu poderia até colocar aqui rima. E aqui eu poderia colocar não rima, né? Ok? E aí o meu prompt vai variar em função da palavra. Eu vou pôr a palavra rima com a variável auxiliar em maiúsculas. O maiúsculas aqui é só para chamar a atenção, tá? Não é tão relevante aqui não. Mas é basicamente a palavra rima com sapato, ok? Isso que vai aparecer lá no prompt na tela. É por isso que ele também renova tentativa a tentativa. Agora, se eu estou na condição de sentença, eu tenho que pegar a palavra e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as posições 3 ou 4, ou seja, na posição 3 de cada sublista eu tenho a frase em que a palavra faz sentido semanticamente e na posição 4, naquela não faz sentido semanticamente. E aqui ele faz sentido semanticamente, aqui ele não faz sentido semanticamente. E aqui eu pergunto, a palavra se ajusta à frase auxiliar, tarará, e pergunto para o participante, ok? Aqui também eu salvo, né? Então aqui basicamente eu estou salvando algumas informações, né? Qual é a palavra, qual é a condição que o participante está, né? Ok, isso também. Aqui o core, na verdade, ele não deveria ser 0, né? Ele deveria ser 2. Então, deixa eu mudar aqui para 2 em todos, porque eu estou utilizando os números 1 e 2 para sim e não. Não é 1 e 0. Né? Então, isso aqui estava errado. Né? Ok. E aqui, lembrando, eu pego o prompt e aqui eu pego a palavra. Né? E, basicamente, o participante vai fazer o julgamento dele e aí realiza toda a tarefa com base no que acontece aqui. Então a grande mágica aqui é trabalhar com essas listas de listas, trabalhar com esse trials aqui que garante, é isso daqui que garante que eu vou ter 4 respostas sim e 4 respostas não, tá? Esse 0 aqui ele poderia muito bem ser 2 também, né? Poderia ter utilizado 2 aqui. Aqui eu usei 1, aqui eu usei 0, mas eu poderia ter usado 2, por exemplo. Né, para ficar mais consistente, inclusive. Foi por isso que eu errei aqui e coloquei 0. Mas eu poderia colocar 2 aqui, 2 aqui e
2 aqui. Contanto que eu mude aqui para 1 e 2. Senão vai dar errado. E aí agora o que eu tenho, na verdade, aqui é esse padrão. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Do outro jeito que eu estava fazendo funcionava também. Só que só estava um pouco inconsistente, porque eu estava utilizando 1 e 2, 1 e 0 aqui por trás dos panos, mas lá na tela eu estava utilizando 1 e 2 para o participante. Agora está tudo consistente, fica mais fácil e mais difícil de se confundir. Ai meu Deus, minha bateria está acabando. Pera aí, só um pouquinho, gente. Oi gente, eu voltei e botei aqui na tomada. Tá carregando novamente o computador, mas eu já estou finalizando também. Então, se você ficou com alguma dúvida, volte nos passos aqui que eu expliquei, no Begin Experiment, no Begin Routine, no End Routine, aqui eu explico tudo. E espero que isso seja útil para você fazer as suas implementações de situações em que você precisa fazer manipulação entre sujeitos. Mais uma vez, eu utilizei um exemplo de tarefa de memória, mas eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de tarefa que tenha características aí similares, ok? Então, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.